Antes de começar, e o Vasco, hein? Será? A pergunta que faz é, será? Uma coisa que os analistas não levam em conta, né, é que, tá bom, o Vasco precisaria fazer uma campanha gigantesca para chegar a 40 e tantos pontos, etc. Só que a distância dele para a beira da zona de rebaixamento era muito menor do que isso. E agora está muito menor mesmo. Está o quê? Está 8 pontos. 8 pontos o Vasco tira, cara. Os caras são incompetentes, pô. Nem para rebaixar o Vasco eles não conseguem. Eu acho difícil. Eles não vão ficar parados para sempre. Olha, ali embaixo. Dureza. Gente, vamos lá. Título pomposo, né? Vocês pensaram que entraram na aula errada, aula de espectroscopia. Falei, nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu vim para esse departamento porque eu não queria saber dessas coisas de matéria condensada. Calma, né? Nada a ver com matéria condensada. Matéria condensada é uma área maravilhosa, né, etc. Então, mas não é sobre isso que é essa aula, né? Na verdade, agora, a ideia é a gente aplicar as coisas que a gente estudou, aprendeu sobre teoria de grupos, né? Mais uma vez, para quem estiver assistindo aí, né, a aula pela internet, toda a parte de teoria de grupos, né, e a parte básica de teoria de grupos que a gente vai utilizar, podem ser encontrados em 2 cursos que foram dados nas atividades formativas de verão 2015, que estão lá na página da Aprendanet, do professor Global, né? Então, quem estiver vendo isso, né, e se sentir deslocado, pode voltar e estudar essas coisas, né, que vai fazer bem. Né? Então, a ideia é a gente aplicar essa teoria de grupos toda que a gente aprendeu, né, para descrever as interações fortes. Né? As interações fortes têm uma história que se confunde, né, com a história da física de partículas, praticamente. Né? Dizer, desde o Rutherford, né, você descobriu que tem uma coisa chamada núcleo atômico. Né? E evoluindo um pouco mais no estudo, né, do núcleo atômico, já desde 1930, por volta de 1930, se sabe que o núcleo tem uma estrutura que é mais do que simplesmente uma única carga positiva, né? Z, né, vamos dizer assim, colocada no centro, vamos dizer assim, do átomo, né? Quer dizer, descobriu-se que você tem prótons, você tem nêutrons dentro do núcleo. A descoberta do nêutron é certamente um negócio fantástico, né? Porque está aí uma partícula que ninguém imaginava que tivesse função nenhuma, né? Pelo menos na época da descoberta. Então, para que essa partícula? O átomo estava muito bem ali, elétrons, né, girando em torno de uma certa carga positiva e está tudo ok, né? Tudo maravilhoso. Você explica os níveis de energia, etc. E tal. Agora, quando você vai olhar o núcleo mais de perto, aí você vê que há uma estrutura subjacente. Essa estrutura inclui prótons e inclui nêutrons também. Né? Da inclusão de prótons e de nêutrons, né, da descoberta de que você tem um núcleo dividido em prótons e nêutrons, aparece instantaneamente uma pergunta fundamental. Né? Se as interações conhecidas na época eram basicamente eletromagnetismo e gravitação, né? Certo? Isso, vamos dizer, pré-1930, né? Tanto que era por isso que o Einstein tinha todo esse sonho de unificar, né, todas as interações, porque eram só 2. Né? A presença do nêutron, por exemplo, dentro do núcleo atômico, e a consciência de que o núcleo atômico é formado de mais de um próton, às vezes, né, coloca instantaneamente um problema para a gente. O problema de como é que esses prótons fazem para ficar junto um do outro, por exemplo. Ou como é que um próton faz para ficar junto do nêutron? O que segura um próton com o nêutron? Você pode dizer, não, eles têm massa, todos os dois têm massa, então tudo que tem massa se atrai. Né? Então, isso certamente é interação gravitacional. Agora, se você fizer uma conta, né, da interação gravitacional e comparar, por exemplo, com a interação eletromagnética, né,
que repeliria, né, um próton do outro próton, você vai ver que não dá nem para início. Né? A interação gravitacional não tem condição de ser responsável por manter, né, prótons e nêutrons juntos num núcleo. Prótons e prótons juntos num núcleo. Prótons e nêutrons, muito menos, vamos dizer assim, né? Porque, embora os nêutrons pudessem se atrair gravitacionalmente, né, uns pelos outros, etc. e tal, mas essa força não é o suficiente para segurar, por exemplo, os prótons e os nêutrons juntos a despeito do processo. Não é o suficiente para montar um estado ligado. Né? Muito pouco, né, para montar um estado ligado. Então, já no início da descoberta da estrutura do núcleo, né, se descobriu que o núcleo tem estrutura, você já colocou essa questão de como é que essa estrutura se mantém. Né? A proposta de como essa estrutura se mantém está baseada numa nova força. Então, né, se propõe ter uma nova força segurando os prótons entre si juntos, né, e segurando os nêutrons entre si, os nêutrons junto com os prótons. Né? E essa força naturalmente tem que ser muito mais forte do que a força eletromagnética. Né? Tem vários experimentos, né, para serem considerados em relação a isso, mas o simples bom senso já mostra que realmente tem que ser mais forte. Né? E ela foi batizada de força forte, né, um pouco em função disso. Quer dizer, a força mais forte que se conhece até hoje, né, responsável pela manutenção da estrutura do núcleo. Né? O entendimento dessa força forte evoluiu para um modelo que, em princípio, procurava descrever a força forte da mesma maneira que o eletromagnetismo era descrito. Né? Então, a descrição vigente do eletromagnetismo, por volta do início da década de 30, já era a descrição da eletrodinâmica quântica. E na eletrodinâmica quântica você tinha partículas carregadas trocando fótons entre si. Né? Quer dizer, como é que um elétron sabia que outro elétron, por exemplo, estava presente eletromagneticamente falando? Porque tinha um fóton, tinha um mensageiro, levando essa informação e trazendo entre um elétron e o outro. Né? Então, o que você chama de campo elétrico, força eletromagnética, né, é, na verdade, o efeito coletivo de uma miríade de fótons, né, zilhões e zilhões de fótons, que você pode resumir sob o conceito de campo elétrico, de campo magnético, em certos limites. Em outros limites, não. Né? Em vários fenômenos, você verifica a natureza discreta, vamos dizer assim, dessa interação. A natureza dela como sendo trocada por uma partícula especificamente, no caso o fóton. Então, o primeiro modelo que você tem para descrever as interações fortes é, de fato, o modelo baseado no eletromagnetismo, onde você teria prótons e nêutrons trocando partículas entre si, né, para que um soubesse aonde que o outro estava. Né? Então, esse cara aqui manda uma partícula, e essa partícula é absorvida por esse, manda outra para ele, e aí os dois estabelecem uma comunicação. Essa partícula foi o meson pi, né? Foi proposto em 1935 pelo Yukawa, meson pi. E a proposta desse meson pi levou em consideração processos nucleares, o princípio da incerteza, e foi extremamente bem sucedido ao se conseguir, inclusive, calcular uma massa aproximada para esse meson pi, né? A massa que se supõe que deveria, né, ser dessa partícula. Isso já é uma novidade em relação ao eletromagnetismo. Né? No eletromagnetismo, o fóton não tem massa, é uma partícula sem massa, viaja à velocidade da luz. Já nas interações fortes, esse meson pi, meson intermediário, né? Partícula intermediária, esse meson pi é um cara que tem massa, e portanto essa massa é fundamental justamente para dar conta do curto alcance da interação. Porque o fato dele ter massa
implicava numa violação da conservação da energia por um intervalo de tempo tal, onde abaixo do qual seria inobservável essa violação da conservação de energia, né? Então, você usando o princípio da incerteza para energia e tempo, você tinha uma ideia de como é que era a massa do meson pi, né? Então, era fundamental que o meson pi tivesse massa para que ele pudesse dar conta do alcance finito dessa interação. É claro que essa interação forte tinha que ter um alcance finito, certo? Não podia ser que nem a interação eletromagnética. Se ela fosse que nem a interação eletromagnética, ela dominaria, né, todo o cenário, né, toda a física. O mundo não seria como ele é, né, seria de outra forma aí, né? Então, essa interação forte proposta, partículas, próton e nêutron trocando mesons pi, né, tinha que ser de curto alcance. E o mecanismo para que essa interação fosse de curto alcance foi um mecanismo de partículas intermediárias que possuíam massa. Tá certo? Então, o mundo subitamente, bruscamente, se expandiu, né, de próton, elétron e fóton, isso por volta de 1900, né? Vamos colocar em 1900 mesmo, Planck, né, na história. Próton, elétron e fóton para próton, elétron, fóton, nêutron e meson pi. Tá certo? Meson pi é uma partícula proposta. Pouquinho antes disso, mais ou menos simultaneamente, neutrino, né? Aí uma outra interação sendo proposta, interação fraca, mas isso é assunto da parte do José, né, do curso, né, a parte eletrofraca desse curso, né? E quando você abre a porteira, então o resto da boiada se sente livre, né, para passar, né? E a boiada passou, quer dizer, começou a aparecer partícula para não acabar mais, né, por aí afora. Então, você teve chamadas partículas estranhas, né? Você teve os diversos eventos, né, que começaram a ser observados, né, em câmaras de nuvens, etc. E tal. E o número de partículas começou a crescer exponencialmente a partir do momento em que as pessoas começaram a utilizar aceleradores de partículas para produzir, para verificar as consequências, né, dessas interações. A era dos aceleradores de partículas, você pode dizer, quer dizer, a gente tem o nome de César Lattice ligado fundamentalmente a duas coisas. Primeira descoberta do meson pi, você vê que é uma descoberta, dado o contexto da época, uma descoberta de absoluta vanguarda. Você pode colocar como uma coisa equivalente à descoberta do Higgs, né, hoje em dia, né? Quer dizer, uma partícula que, se ela não tivesse presente, você não teria entendimento nenhum do que estava acontecendo. Pode ser que o entendimento se modifique ao longo do tempo, como se modificou, mas vamos dizer que um passo inicial na direção do entendimento atual, né, uma pedra fundamental na direção do entendimento atual é justamente a descoberta do meson pi, e o Lattice está por trás dessa descoberta, né? Um segundo momento é justamente a inauguração da física de aceleradores. É outro momento onde o Lattice também está por trás, né? Porque o Lattice recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, né? Mais detalhes vocês podem ver naquela exposiçãozinha do Lattice, que tem ali na frente do restaurante, né, do CBPF. E quem não tiver acesso à história do CBPF pode olhar na internet, sem problema nenhum, que está em qualquer lugar da internet você acha. Lattice vai para os Estados Unidos e ele consegue colocar um síncrotron para funcionar, e ele começa praticamente a fabricar mesons pi no laboratório. Antes ele tinha que levar chapas de emulsão nuclear lá para o alto do Chacaltai para conseguir obter registros do meson pi. Agora ele fabrica no laboratório o que ele quiser, né? Ele liga lá o acelerador e pronto, um monte de meson pi, né? É claro que se a tecnologia atingiu esse limiar, ela não ia parar por aí, ela foi sendo aprimorada e tal, e como eu disse, novas e novas partículas foram aparecendo, né, com os nomes cada vez mais estranhos, né, porque
Pi sugere que você vai dar letras gregas como nome de partícula, e tem de tudo. Tem Y, tem zeta, tem não sei o quê, tem de tudo. Né? Parece que posteriormente as pessoas mudaram e começaram a botar números, né? Que é mais razoável. Porque acabaram as letras gregas, então ficou número. E a situação nos anos 50, né? Ela virou isso, virou essa daí. Né? Eu costumo brincar e dizer que você levantava, tomava café da manhã, ia para o laboratório, ligava o acelerador e descobria uma partícula. Né? Tinha até um físico famoso na época que falava o seguinte: antigamente, acho que era o Pauli, então, assim, antigamente você dava um prêmio para quem descobria uma partícula, agora você devia punir o cara que descobre a partícula. Né? Porque era muita partícula aparecendo, e cada partícula que aparece aumenta a sua ignorância, o seu desconhecimento do que está acontecendo. Né? Uma confusão desgraçada nos anos 50, nos anos 60, e você não tinha uma teoria análoga à eletrodinâmica para você poder fazer uma descrição dessas partículas. Uma coisa muito atraente na eletrodinâmica é que com uma só interação fundamental, que é a interação eletromagnética, você podia descrever uma série, quase todos os processos eletromagnéticos. Né? No entanto, você não conhecia a interação forte que deveria ser necessária para você descrever os processos envolvendo partículas que interagiam fortemente. Né? Em outras palavras, vamos dizer que você montasse a lagrangiana do seu sistema com todas as partículas que você conhece. Aí você levantou no dia seguinte, foi no acelerador, ligou, descobriu mais uma, você tem que voltar na sua lagrangiana e botar essa partícula lá dentro. Também, botar um campo associado com ela. Não tem ninguém que resista a isso, não tem teoria nenhuma que resista a isso. Então muita gente parou para se perguntar, né, sobre o que dá para fazer, né, para ter uma descrição consistente da situação. A teoria de campo nessa época foi praticamente abandonada para descrever as interações fortes. Né? Embora ela tivesse ganhando algum destaque para escrever as interações fracas, por volta de 54, foi proposto o modelo de Fermi para as interações fracas, né? Mas para as interações fortes a coisa permanecia obscura, né? E as pessoas começaram a analisar modelos que prescindiam da teoria de campos, pura e simplesmente. Então, uma tentativa disso foi estudar a matriz S, especificamente. A matriz S é a quantidade básica que a gente precisa para descrever um processo de espalhamento. Né? A matriz S tem certas propriedades que são bem conhecidas, né, que são esperadas, propriedades de simetria, invariância de Poincaré, unitaridade, no caso das interações fortes, simetrias específicas, como por exemplo a tal simetria de Crossing, né, e coisas assim. E as pessoas pensaram inclusive em propor uma matriz S que satisfizesse todas essas simetrias, independente de qual fosse o modelo dinâmico por trás dessa matriz S. Né? A tarefa se mostrou razoavelmente formidável, né, para o pensamento analítico. Né? Isso eu estou falando de 1960, né, 1963, mais ou menos, uma coisa assim. Eu nasci em 61, só para vocês terem uma referência. Né? Não sei para que serve isso, mas tudo bem. Então, em 60 e poucos, né, vamos dizer assim, a confusão era tão grande que as pessoas algumas pessoas começaram a achar, inclusive, que poderia não existir uma matriz S satisfazendo todos os requerimentos de simetria que descrevesse os processos de interações fortes. Né? Seria muito grave, isso significaria que alguma simetria fundamental teria que ser violada para que você pudesse ter uma matriz S. Né? Tudo isso estava em progresso quando um físico italiano, Gabriele Veneziano, esteve aqui no CBPF, né? Já está velhinho e tal, por volta de 66, mais ou menos. Ele
estava lá rabiscando umas tentativas de matriz S, né? Falou, essa aqui? Não. Essa aqui? Não. Essa aqui não. A cesta de lixo dele já estava cheia. Aí ele pegou essa aqui? Sim. Essa aqui dá. Né? A matriz S dele é a coisa mais singela possível. Você tem 3 variáveis chamadas variáveis de Mandelstam. Né? Onde você tem um processo, por exemplo, com 4 partículas, você tem P1, P2, P3, P4, né? P1, P2 entrando, P3, P4 saindo. Né? Então você define algumas somas parciais dessas variáveis, P1 mais P2 você chama de P1 mais P2 ao quadrado, né? O quadrado desse quadro vetor você chama de S, P1 mais P3 você chama de T, e sei lá, P1 mais P4 você chama de U. Né? Eu posso estar errado aqui em relação à ordem, né, dessas variáveis, mas... Então essas eram as variáveis cinemáticas das quais você esperava que a sua matriz S dependesse, né, como um bom escalar, como um bom invariante de Lorentz, e resultava que você conseguia montar uma matriz S muito boa, escrevendo uma função chamada função beta de Euler. Né? Essa função beta de Euler é um produto de 2 funções gama de Euler dividido por outra função gama de Euler. Vamos dizer, gama de S, gama de T sobre gama de S mais T. Uma coisa tão boba quanto isso. Essa é a beta de ST. Né? Essa é a beta de Euler. Função gama. Né? Certo? Essa simples expressão satisfazia todas as propriedades da época relacionadas com todas as simetrias que os caras queriam. Né? E foi um furor, né? Quando as pessoas viram que isso estava acontecendo, foi um furor e imediatamente as pessoas começaram a procurar o que estava por trás dessa fórmula. Qual era a teoria dinâmica que seria capaz de gerar uma amplitude de matriz S como aquela. As pessoas são do arco da velha. Esse é um trabalho que eu realmente considero gigantesco, né? Mas, graças aos esforços do Mandelstam, do Nambu, de outras pessoas, ficou claro, por volta de 60 e poucos, né, que a teoria dinâmica capaz de gerar uma amplitude de matriz S como aquela era uma teoria de cordas. Né? Ela gerava exatamente isso. Impressionante. Aí as pessoas ficaram mais excitadas ainda, porque o que acontecia com essa teoria de cordas? A teoria de cordas dizia que os hadrons, as partículas que interagem fortemente, são todos estados excitados de uma única entidade, uma corda. Isso explicava por que você ligava o acelerador e aparecia uma partícula nova. Você simplesmente estava excitando a corda para estados novos. Mas você não estava realmente tendo partículas novas. Você estava simplesmente vendo a corda em outros estados da mesma corda. Né? Isso era sensacional. Né? Além do mais, se você tem uma teoria de cordas, né, essa teoria de cordas ela vai ter uma interação que não está localizada num único ponto. Isso dissolve, de certa maneira, singularidades que todo mundo sabia que estavam presentes na teoria de campos. E suaviza, para não dizer que quase que elimina a necessidade de você renormalizar a sua teoria. Então você resolvia vários problemas, né, com uma ideia só. Né? Você tinha uma ideia de que as cordas iam se manifestar, né, como partículas com spins cada vez mais altos, etc. e tal. Né? Um gráfico de spin versus massa dessas partículas satisfazia o que você chamava de trajetórias de Regge, né? Que também era uma observação da época, que não tinha explicação. Né? Quer dizer, havia uma dependência linear entre a massa e o spin das partículas que interagiam fortemente. Né? E a teoria de cordas dava conta disso maravilhosamente bem. Né? Aí começaram a aparecer os defeitos. Né? As qualidades aparecem primeiro, depois vem os defeitos. Né? Os primeiros defeitos eram mais ou menos óbvios. Essa teoria de cordas ela só dava origem a estados bosônicos. Né? Ou seja, no caso com spin inteiro. E as partículas que interagiam fortemente
já eram divididas em dois grupos, aquelas de spin inteiro e aquelas de spin semi-inteiro. As de spin inteiro eram chamadas de mesons e as partículas de spin semi-inteiro eram chamadas de baryons, tá certo? Mas tudo bem, sua teoria de cordas explicava os mesons, mas não explicava os baryons, né? Como é que é isso? Né? Tá faltando os baryons aí no cenário. Isso deu para remediar. Você colocava um setor fermiônico, vamos dizer assim, nas suas cordas, né? Um setor fermiônico que era escolhido adequadamente, mas que na verdade a escolha era muito óbvia. A escolha mais simples que você podia fazer de férmions em duas dimensões, né? E instantaneamente a sua teoria de cordas passava a ter um tipo de supersimetria. Você podia trocar esses graus de liberdade novos, fermiônicos, por graus de liberdade bosônicos, que tinha essa simetria na chamada worldsheet. Porque quando uma corda, ela descreve uma superfície bidimensional à medida que ela evolui, ao contrário de uma partícula, que descreve uma superfície unidimensional, descreve uma linha, né? Então, essa supersimetria era na chamada worldsheet, na superfície de evolução da corda, e ela resolvia também um outro probleminha que a corda tinha. Um probleminha pequeno, né? A corda, para ter a simetria de Lorentz necessária, precisava funcionar em 26 dimensões, né? Espaços temporais. Um tempo e 25 espaços, né? Isso era meio estranho, né? Para não dizer muito estranho, né? Quando você colocava os... tinha mais um probleminha com a corda do jeito que ela foi montada. Ela também tinha um estado, uma partícula prevista, que tinha massa imaginária, né? Ou seja, era um táquion, né? Alguns físicos, muito poucos, gostam do táquion. A imensa maioria odeia, né? Táquions. Por uma razão mais ou menos simples, né? Não se viu táquions aparecerem até hoje, né? Então as pessoas falam, isso é um defeito da corda. Isso aqui não funciona, não dá para funcionar com uma teoria onde você já de saída tem um táquion, né? Quando você botava, né, a tal da supersimetria, né, quando você colocava graus de liberdade fermiônicos, você, além de fornecer estados de spin semi-inteiro, que poderiam corresponder aos baryons, você também fornecia estados de... você também cancelava essa partícula indesejada, né, de massa imaginária, esse táquion. Ele parava de aparecer no espectro da sua teoria. Bônus, né? A sua dimensão, onde a sua corda supersimétrica agora funcionava, ia para 10. Saía de 26 e ia para 10. Né? Então, ficou-se, né, na verdade, as pessoas ficaram excitadas com a possibilidade de que essas estruturas todas e mais alguma coisa que aparecesse ainda, pudessem finalmente descrever as interações fortes, as interações hadrônicas, né, em 4 dimensões. Né? Mais um defeitinho aparecia na corda. Você tinha uma partícula de spin 2, no setor bosônico do espectro, você tinha uma partícula de spin 2. Não tem partícula de spin 2, não tem meson de spin 2, certo? Não tem, infelizmente. Né? Spin 2 massa zero, né? Foi mal. Né? Faltou a massa zero para a história. O spin 2 e massa zero, se fosse um meson nuclear, já devia ter sido descoberto há muito tempo. Tem que aparecer rápido, né? Interação forte, né? Então a seção de choque do negócio desse deveria já mostrar o aparecimento desse cara facilmente, e não mostrar. Então era muito complicado conviver com esse cara de spin / helicidade 2, né? E massa zero. E no final das contas, as pessoas começaram a analisar o comportamento das amplitudes em regimes determinados de energia, quer dizer, a evolução com a energia de certas amplitudes de espalhamento das cordas, e verificaram que estava em flagrante desacordo com os dados experimentais. Então é uma ideia maravilhosa, linda, né, que aparentemente tinha que ser jogada no lixo, né,
Assim, não dá para descrever as interações fortes, né, com essa teoria de cordas. Tem apenas alguns regimes, mas outros regimes fogem completamente da descrição via teoria de cordas. Não é o nosso objetivo aqui, mas deixa eu só falar o que aconteceu com a teoria de cordas, né? Isso foi por volta de 1970, né? 70 e pouco, 72, por aí, 74. Quando ficou bastante claro isso, é claro que as pessoas largaram a teoria de cordas, né? Deixaram ela no ostracismo, sobraram pouquíssimas pessoas trabalhando em teoria de cordas, ainda acreditando naquilo, né? Duas dessas pessoas eram dois ingleses chamados Green e Schwartz, né? Esses caras fizeram uma proposta ousada pra caramba. Eles disseram o seguinte: olha só, se eu estiver considerando a teoria de cordas para as interações fortes, né, isso realmente está em desacordo com os dados experimentais, etc. e tal. Mas eu poderia considerar a teoria de cordas não só para as interações fortes, mas para todas as interações, uma teoria capaz de unificar todas as interações. E nesse caso, a escala na qual essa teoria de cordas deveria funcionar deveria ser a escala de Planck. Por que a escala de Planck? Porque a ideia é que essa partícula cigana, né, de helicidade 2, né, massa zero, portanto, fosse o graviton, fosse uma partícula que desse origem à gravitação quântica, né? Então, a teoria de cordas passou de uma teoria que era só das interações fortes para uma teoria de todas as interações por conta do trabalho de Green e Schwartz, né? E, mesmo assim, né, quer dizer, esse foi um trabalho de grande impacto, mas mesmo assim, esse trabalho só veio a frutificar, né, no que foi chamada a primeira revolução das supercordas, por volta de 1984, quando Green e Schwartz conseguiram mostrar que existia um esquema consistente dessa teoria de cordas vista na escala de Planck se reduzir a um modelo padrão das interações fundamentais SU3 vezes SU2 vezes U1 na escala das nossas energias, né? Tinha uma possibilidade disso acontecer. Então, isso é só um parêntese para dizer o que aconteceu com a teoria de cordas, né? Paralelamente, nesse meio tempo, estava acontecendo o negócio que agora nós vamos começar a estudar, tá certo? O que nós vamos começar a estudar é justamente as tentativas que estavam sendo feitas que não envolviam a questão da teoria de cordas na história. Elas envolviam simplesmente você olhar para as interações fortes e tentar entendê-los da mesma forma que você, por exemplo, Mendeleev olhou para os átomos e tentou entender as propriedades dos átomos. Então as pessoas começaram a classificar, né, as partículas que interagiam fortemente em função da massa, do spin, né, de outros números quânticos que já se sabia que as interações fortes preservavam. Tinha um número quântico, por exemplo, chamado estranheza, né? As pessoas descobriram, as pessoas já conheciam decaimentos por interações fracas, decaimentos por interações fortes, e virou um mistério por que algumas partículas conseguiam decair de uma certa maneira e outras partículas nunca decaíam dessa maneira, né? Esse mistério foi solucionado quando você impôs que existia um número quântico chamado estranheza que era preservado, conservado através das interações fortes. Então, a estranheza é um número quântico, sei lá, da década de 40, 50, né, por aí, né, que já fazia parte da descrição das interações fortes, das partículas que interagiam fortemente. Então, esse era mais ou menos o quadro. Você tinha as propriedades do próton e do nêutron dentro do núcleo atômico, uma proposta do Heisenberg ainda, em 1920 e poucos, né, dizia que propunha, né, que como você não consegue distinguir claramente um próton de um nêutron através de processos de interação forte, eles deviam ser colocados no mesmo multipleto, né? A gente vai falar mais sobre isso mais à frente.
de começar a falar sobre teorias de calibre. Né? Você deveria colocar um próton e um nêutron num dupleto e você definir uma nova simetria a partir desse dupleto, que é chamada simetria de isospin. Né? Então, você sabia que próton e nêutron tinham faziam parte de um dupleto de isospin, e os três mesons π, né, que apareceram, o π+, o π0 e o π-, faziam parte de um tripleto de isospin. Então, próton e nêutron eram um dupleto, como se fosse spin up e spin down, né? Só que de outra grandeza, uma grandeza interna, não é uma grandeza espaço-temporal tipo spin. Né? Então, o próton era o cara de isospin up, o nêutron era o cara de isospin down, vamos dizer assim. Né? O π+ era o cara de isospin mais 1, o π0 era o cara de isospin 0, o π- era o cara de isospin menos 1. Né? Então você tinha mais ou menos essas coisas na mão. Você tinha isospin, você tinha estranheza e você tinha hipercarga, né? Que a gente vai definir aqui também. Né? E as pessoas começaram a falar, bom, vamos ver, vamos tabelar essas partículas, olhar, ver se tem alguma regularidade, alguma coisa desse tipo. Né? Uma das pessoas centrais para fazer esse tipo de trabalho foi o Gell-Mann, né? Justamente. E, em função disso, né, você teve a ideia, né, os caras tiveram a ideia de fazer gráficos, vamos dizer assim. Isso contra aquilo. Né? Sei lá, assim como, por exemplo, você tinha os gráficos das trajetórias de rede, que eram massa contra spin, né? Você podia plotar outros números quânticos contra outros números quânticos para ver se você encontrava regularidades, etc. e tal. E, vamos dizer, os que deram certo, né? Claro que você vai existir uma multidão de tentativas, né? E dessa multidão de tentativas, a maior parte deu errado. Né? Mas os que deram certo foram esses dois aqui. Vamos chamar de T3, né? Terceira componente de isospin. Então é aquilo que eu falei, né? Próton, né, tem isospin T3 igual a 1,5. Nêutron tem isospin T3 igual a menos 1,5. São estados de isospin associados a mais 1,5, menos 1,5. Isospin total é 1,5, duplete, né, de SO2, né? Vamos dizer assim. E tem o que eu chamei aqui de hipercarga, que é definido assim, né? Ela é chamada de número bariônico mais estranheza. Número bariônico, né, é bem como o conceito fala, né? Se você tem algo que não seja um bárion, é zero. Né? O B é igual a zero. Se tem algo que seja um bárion, aí o B vai variando. Né? Prótons, nêutrons têm número bariônico igual a 1, etc. E tal. Estranheza, isso é atribuído fenomenologicamente de acordo com as partículas que estão participando lá da reação original. Né? Então, a estranheza das partículas foi atribuída em função de leis de conservação. A estranheza tem que se conservar. Então, a estranheza original aqui tem que ser igual a estranheza inicial tem que ser igual à estranheza final. Assim você vai tirando relações e você arbitra uma estranheza para uma determinada partícula, a estranheza das outras se segue. Então, é um negócio meio realmente arbitrário. Né? Legal. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tinha uma relação experimental que relacionava a carga com a terceira componente do isospin mais a hipercarga. Tá certo? Essa é a chamada relação de Gell-Mann-Lixigima. Né? Certo? É uma relação experimental.
vocês vão ver no pedaço associado com a parte do José, de interações eletrofrágeis, que o modelo padrão é montado para que essa relação seja satisfeita. Certo? Quer dizer, ela não sai de graça, mas o modelo padrão é montado para que isso aconteça, que essa relação aconteça. Né? E a ideia é a seguinte, né? Para a gente fazer a conexão com as coisas que a gente estudou até agora, nós vamos supor que esses T3 e Y, né, terceira componente de isospin e hipercarga, são números quânticos conservados, né? Portanto, por exemplo, T3 vai ser um número quântico conservado em função da simetria de isospin. Né? Você supõe que prótons e nêutrons não se distinguem por interações fortes. Então tem que ter uma simetria, né? Na teoria, seja ela qual for, que vai descrever né, o comportamento dos prótons e dos nêutrons. Que simetria é essa? Né? Você colocou próton e nêutron num dublete, né, de isospin, você pode imaginar que a simetria é por trocas, combinações lineares arbitrárias desse dublete. Né? Se você pede que esse dublete, a norma do dublete seja preservada, você já terminou no U2. Né? Tá certo? Se você pede que o determinante seja 1, de modo que você tenha simetrias contínuas, aí esse é o SU2. Né? Da mesma passagem que a gente fez para o SU3. Né? Então você tem uma simetria associada com o isospin, tem uma simetria associada com a hipercarga, que diz também que essa quantidade completa que é sempre preservada, tá certo? Isso é um outro fato experimental, tá certo? E aí a ideia é que a gente tenha essas duas quantidades propostas, né? Essas duas quantidades são as quantidades conservadas que eu vou usar para rotular os meus estados associados com essas partículas, né, no espaço de Hilbert. Tá certo? Quer dizer, os meus estados vão carregar como rótulos autovalores de T3 e autovalores de Y. Ah, não podiam ser outros? Podiam ser outros. Provavelmente muitas pessoas tentaram outros. Os que funcionaram foram esses. Tá certo? O curso, né, é um curso muito pobre de história, né, esse curso. Eu falo aí o pouco que eu sei da parte histórica da coisa e o pouco que eu sei e o muito que eu suponho. Né? Mas certamente vocês podem procurar, né, mais informação sobre os critérios que levaram ao estabelecimento dessas coisas. Mas vamos dizer o seguinte, o que eu falo para vocês é o que é razoável. Né? Vamos dizer assim, há outras tentativas de serem feitas. Né? Agora, essa foi uma tentativa que funcionou. Então você vai imaginar o seguinte, olha, se eu tiver um estado físico, ele vai ser rotulado pelo alto valor dele do T3 e pelo alto valor dele de Y. Tá certo? Em relação a Y. T3 vai estar associado com um operador no espaço de Hilbert. Esse operador atuando nos estados físicos, né, ou atuando nos estados associados com as partículas, vai me dar o valor total do T3 associado com aquele estado físico. Y vai estar associado a outra quantidade física, vai ser um operador no espaço de Hilbert, vai atuar nos estados físicos e vai me dar os autovalores associados com essa quantidade física. Tá certo? Então a ideia é que eu rotule as minhas partículas por T3 e por Y, tá certo? Já que essas quantidades vão ser os rótulos dos meus estados físicos, né? Rótulos de estados físicos são associados com aquelas coisas que nós chamamos de conjunto completo de observáveis que comutam, tá certo? Bom, nós temos no SO3 dois caras que comutam. Então a ideia é associar esses dois caras a T3 e a Y, tá certo? Como operadores, no caso, provisoriamente pelo menos, nós vamos falar deles no espaço de dimensão finita, mas a gente pode generalizar essa visão para o espaço de dimensão infinita. Né? Então, a nossa ideia vai ser associar
o H1, que é o lambda 3 sobre 2, né? Para a gente recordar, ele era 1,5, 0, 0, 0, menos 1,5, 0, 0, 0, 0. Esse cara aqui vai ser T3, tá certo? Portanto, esses autovalores aqui vão representar terceira componente de isospin, tá certo? A outra identificação é do H2, só relembrando também, é 1 sobre 2, 2 de 3, 0, 0, 0, 1 sobre 2, 2 de 3, 0, 0, 0, menos 1 sobre 2 de 3. E isso aqui eu dou uma adaptada, né? Digo que isso aqui é a raiz de 3 sobre 2y, certo? Esse fator raiz de 3 sobre 2 é para a gente dar conta dos valores de fato experimentais do y. Tá? Mas é notável que você só precisa de um fator multiplicativo para fazer isso. Né? Você usa esse fator multiplicativo e não precisa usar mais nada. Está tudo certo. Né? Portanto, né, se você quiser escrever o y explicitamente, o y é um cara assim, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 0, 0, 0, menos 2 terços. A gente partir, né, dessa história. Então, esses dois caras comutam, os estados, né, são autoestados de T3 e de Y. Se a gente vê num espaço interno tridimensional, você pode imaginar que o teu espaço de verdade é o produto tensorial desse espaço tridimensional pelo espaço de Hilbert associado com o momento, com o spin, com todas as outras coisas das partículas. Né? Então, o teu H1 e o teu H2 são identificados fisicamente com isso. Então, esses caras são autovalores do T3, terceira componente do spin. Esses caras são autovalores da hipercarga, tá certo? Estão relacionados com autovalores da hipercarga, que são esses aqui. Né? Quais são os estados físicos, né, associados com isso? Vamos usar a relação de Gell-Mann e Shijima, Q igual a T3 mais Y sobre 2. Essa relação era válida para tudo quanto é hadron. Né? Hadrons são baryons mais mesons. Né? Podem ser os caras que interagem fortemente de spin semi-inteiro, que são os baryons, ou os caras que interagem fortemente de spin inteiro, que são os mesons. Né? Então, se você escrever o Q como T3 mais Y sobre 2, olha só o que você obtém. Muito estranho. Tá certo? Aquilo ali é carga elétrica, tá certo? Então, aquilo ali são os autovalores de algum operador no espaço de Hilbert que mede a carga elétrica. Portanto, estão ali aparecendo carga elétrica 2/3, menos 1/3, menos 1/3. Né? Em 1966, 67, ninguém conhecia nenhuma partícula que tivesse cargas elétricas desse tipo. Né? 2/3, 1/3, 1/3. Né? Vamos ilustrar, por exemplo, essa relação de Gell-Mann e Shijima para próton e para nêutron. Né? Só para a gente se acostumar um pouco mais com isso. Por exemplo, o próton. Né? Para o próton você tem T3 igual a 1/2, né? É esse estado aqui, né? O nêutron é esse estado aqui, né? Tipicamente. O número bariônico, tanto do próton quanto do nêutron, é 1, né? E a estranheza associada tanto com o próton quanto com o nêutron é 0. Né? Quer dizer, essas partículas elas não têm nenhum compromisso com a preservação do número quântico de estranheza. Né? Daqui você tira que o y
é igual a 1, né? O y é b mais s, tá certo? E tirando que o y é igual a 1, você tira aqui o q, que é igual a t3 mais y sobre 2, é 1 meio mais 1 meio, que é 1. Maravilha. A relação de Gelman e Shijima está beleza com o próprio. Né? O nêutron, você tem T3 igual a menos 1 meio, ele é o estado down no leite de isospin. Né? Você tem número bariônico igual a 1, você tem estranheza zero como antes, consequentemente você tem y igual a 1 também, e o Q, que é T3 mais y sobre 2, é menos 1 meio mais 1 meio, que é zero, ok também. Né? Com a relação de Gelman e Shijima, isso são apenas dois exemplos, mas nos outros casos a relação funciona muito bem, e como eu disse, uma relação fenomenológica, né? Ela foi montada em bases fenomenológicas, e ela funciona muito bem. No entanto, ela prevê, se eu fizer essa identificação, né, para a representação fundamental do SO3, né, se eu fizer essa identificação entre o H1 com isospin, né, terceira componente isospin, e H2 com raiz de 3 sobre 2 vezes hipercarga, né, eu obtenho 3 partículas aqui que aparentemente não, né, estão associadas com uma carga semi-inteira. Né? Semi-inteira não, carga fracionária, né, em geral. Maravilha. Né? Aí, como eu prometi para vocês, as pessoas vão pegar e vão pegar as partículas que eram conhecidas na época e fazer gráficos, né? Colocar T3 no eixo Y, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E Y no eixo, Y no eixo Y e T3 no eixo X. Certo? Então, vamos ver, por exemplo, né? Um desses gráficos. Você tinha T3 contra Y. Aqui você tinha menos 1 meio, 0, 1 meio e 1. Aqui você tinha 1 meio, 0, menos 1 meio. E você descobria a seguinte estrutura aqui. Ó. Você tinha um cara que você chamava de K0, um cara que você chamava de K+, né? Então K0 tinha Y igual a 1 meio, T3 igual a menos 1 meio. K+ tinha T3 igual a 1 meio e Y igual a 1 meio. Né? Essa aqui é a lógica dessa tabelinha aqui. Né? Então aqui você tem o π-, o π0, o π+, aqui não tem só o π0, tem o π0 e uma outra partícula chamada eta, e aqui embaixo você tem o K- e o K/0, certo? Deixa eu anotar as massas desses caras também. Ó. Aqui você tem 498 MeV, certo? 494, 140, 135, 549, 140, 494, 498. Certo? Bom, uma coisa, em princípio, né, vai chamar a atenção aqui, que todas essas partículas, né, são mesons pseudo-escalares. Ou seja, elas são descritas, esses mesons são partículas que são descritas por uma teoria de campo com campos pseudo-escalares. Campos pseudo-escalares
são campos que trocam de sinal perante uma transformação de paridade, certo? Tipicamente. Eles são mesons pseudoescalares, eles estão associados com o momento angular orbital L igual a zero. É claro que você pode aumentar essa lista de partículas, né? Se você permitir que o momento angular orbital seja maior do que zero, qualquer que seja ele, mas esses são chamados low-lying, né? Low-lying mesons, né? Todos os nossos hadrons que nós vamos colocar aqui são low-lying, são os caras de menor momento angular orbital, L igual a zero, certo? Então, tipo assim, quando você está medindo, por exemplo, o momento angular total desses caras, você tem certeza que o que você está medindo é de fato o spin deles, porque eles estão associados com L igual a zero, né? Então, mesons pseudoescalares, né, são esses caras. E vocês observam o seguinte, é claro que tem uma variação de 2 vezes, 3 vezes, né, entre a massa desse cara e a massa desse cara, entre a massa desse cara e a massa desse cara, por exemplo, né? Mas, apesar de ser 2 a 3 vezes maior, por exemplo, né, as massas dos caras que estão em volta da equação que eles estão no meio, ainda estão mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Quando vocês virem outros conjuntos de mesons que eu colocar aí, vocês vão entender essa questão, né? Eles são mais ou menos, aí bota muito mais ou menos, degenerados em massa, né? Eu vou falar, pô, tá de sacanagem, pô, o cara tem 140, eu tenho 498 e está dizendo que é a mesma massa. Não é, né? A gente sabe disso, calma. Não estou enxergando coisa. Mas, em comparação com outros conjuntos que nós vamos montar aqui, vocês vão ver que as diferenças são gritantes, tá certo? Entre esses conjuntos de partículas, né? Vamos contar quantas partículas a gente tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partículas, tá certo? 8 partículas, e eu tenho T3 e Y dados por esses, né, valores que estão aqui. Se eu posso pegar T3 e Y e substituir aqui, ó, botar T3 aqui, botar Y aqui, e eu vou ter o quê? Eu vou ter 8 valores para H1 e 8 valores para H2. Você concorda? Ou seja, eu poderia montar uma matriz para H1, 8 por 8 diagonal, com todos os valores do T3 na diagonal. Tá certo? É claro que eu tenho alguns valores repetidos, né? Tipo assim, ó, eu ia ter menos 1 meio, né? Mais 1 meio, menos 1, 0, 0, 1, 1 meio, menos 1 meio e 1 meio. Né? São 8 partículas. Eu poderia pensar, o H1 é uma matriz 8 por 8, diagonal, com esses 8 autovalores, né, na diagonal. Da mesma forma, eu posso montar um H2, uma matriz 8 por 8, também contendo os autovalores nas posições correspondentes. Quer dizer, na posição que eu botei esse cara, eu tenho que botar esse cara, assim por diante. Né? H1 e H2 me dão que, se eu olhar para os autovalores do H1 e do H2, eu obtenho as raízes. As raízes não, desculpa. Os pesos, né? Eu tenho os pesos da representação, o que a gente buscou aqui nas últimas aulas, né? Então, eu posso ler os pesos dessa representação do SO3, 8 por 8, e surpresa, esses pesos são exatamente as raízes do SO3, mais 2 pesos degenerados em 0, 0, caracterizando a representação 8, representação 8-dimensional adjunta. Então, cada partícula dessas corresponde a um peso.
E o que eu tenho aqui é uma coisa análoga ao diagrama de pesos do SU3 que a gente analisou na aula passada. Não é? O diagrama de pesos do SU3, da representação octeto do SU3, era assim: 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. O peso associado a esse cara, né, por exemplo, né, ele é menos 1/2 e raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2. Certo? Aqui tem um problema de normalização, provavelmente. Essa figura está num livro e talvez a normalização que eu peguei tenha em outro. Né? Mas o essencial é o seguinte: pega essa partícula aqui, leia quem é o T3 dela, quem é o Y dela, associe com os autovalores de H1 e de H2. Desculpe, acho que é 2 sobre raiz de 3 vezes 1/2. Então fica 1 sobre raiz de 3, raiz de 3 sobre 3. Associa com H1 e H2 e você vai ter um peso. Então, esse cara aqui tem autovalores de T3 e hipercarga associados com esse peso, com esse vetor peso. Esse vetor peso é um dos pesos associados com os pesos da representação adjunta do SU3. Todas essas partículas, que são todos os mesons pseudo-escalares de spin 0, certo? E low line, né, com L igual a 0, momento angular orbital igual a 0, caem exatamente na representação octeto do SU3. Se você usar esse esquema para visualizar isso. Deu para entender? Ok? Quer dizer, você identificar os números quânticos que caracterizam esse cara, isospin, terceiro componente do spin, mais hipercarga, com componentes do vetor peso, eles dão certinho uma representação, a representação octeto do SU3. Representação 8. Bom, será que a brincadeira acaba aí? Não, ela continua. Ela continua. Você pode pegar e fazer o mesmo gráfico, né? T3 isospin, mesma coisa, menos 1, menos 1/2, 0, meio 1, eu não vou anotar isso, tá? Para não complicar a figura, mas isso está nas notas de aula, então dá para ver os detalhes da figura. A gente tem isso aqui, ó, K0 estrela, K estrela 0, K estrela mais. E aí você tem Rho menos, Rho 0, ômega, duas partículas, Rho mais. Depois você tem K estrela menos, K barra 0, estrela 0. Aqui você tem essas massas, ó, 896, 892, tudo em MeV, tá? Megaelectronvolt. 767, 768, 782, 767, 892, 896. Não é segredo nenhum que a massa desse seja igual à massa desse, porque esse cara aqui é a antipartícula desse. Antipartículas têm que ter a mesma massa. Né? Esse cara também é antipartícula desse, então eles têm que ter a mesma massa. E esse tem que ser a mesma massa que esse, que eles são antipartícula um do outro. Né? Novamente, você tem um octeto, né? E esses caras agora são mesons pseudo
Então eles têm spin 1, certo? Mesmos os vetoriais, mais uma vez, era igual a zero, tá certo? E eles formam outro octeto de SO3. Ok? Quer ver mais um? Tem mais um. Tem duas partículas que não poderiam faltar, né? Próton e nêutron. Né? Então vamos lá. Um outro octeto aqui. Nêutron, próton. Ah, comentário aqui. Essas massas todas desse octeto, né, são significativamente maiores do que as massas desse octeto que está aqui. Quer dizer, eu preciso entender que naquele octeto você está incluindo partículas do mesmo spin. No caso, spin 0. Tá certo? Aqui você está incluindo caras de spin 1. Então não tem muito sentido você pegar e botar um cara. Ah, mas esse aqui, a massa dele é 3 vezes maior do que a massa desse. Né? Só que esses dois aqui têm spin 0. Então é natural arrumar os caras no mesmo octeto. Por que eu não posso botar um cara com a massa 890 e poucos aqui se ele é só 2 vezes maior que essa? Porque aquele lá tem spin 1 e esse aqui tem spin 0. Então, se você quiser ajeitar também pelo spin, né, é natural você manter esse octeto desse jeito e aquele do outro jeito. Né? Então você tem nêutron e próton. Né? Depois, sigma menos, sigma 0, lambda, sigma mais, θ menos, θ 0. Né? Aqui as massas são 940, 938, 1198, 1193, 1116, 1189, 1321, 1315. Esse é um octeto, tá certo? Bariônico, spin meio. É igual a zero. Então, os dois octetos que eu tinha colocado até agora são octetos mesônicos. Então, são octetos de partículas que interagem fortemente com o spin inteiro. Tá certo? Esse é o primeiro octeto bariônico, ou seja, de partículas que interagem fortemente com o spin semi-inteiro. Aquela lógica de que o que tem aqui em cima é antipartícula do que tem aqui embaixo já não vale mais. Né? Isso aqui não é antipartícula do nêutron, isso aqui não é antipartícula do próton. Certo? No entanto, você vê que as massas estão mais ou menos dentro da mesma ordem de grandeza, novamente. Certo? Mais uma representação 8 de SO3. Tá? Finalmente, tem uma boa aqui. Né? Uma que é história. Essa aqui a gente tem que fazer a lista, porque as entradas mudam um pouquinho, então aqui você vai ter T3, Y, né? Aqui tem menos 3 meios, menos 1, menos 1 meio, 0, 1 meio, 1, 3 meios. E aqui a gente tem 1 meio, 0, menos 1 meio, menos 1. Então, nessa coluna aqui aparece delta menos, depois delta 0, delta mais e delta mais mais. Né? Depois, na segunda linha, vão aparecer o sigma menos, sigma 0 e o sigma mais.
aqui vão aparecer θ menos e θ0. E finalmente aqui embaixo vai aparecer um ômega menos. Se você contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Isso aí, portanto, é um decupleto. Existe uma representação de dimensão 10 do SO3. Né? Os pesos dessa representação de dimensão 10 são exatamente os pesos associados com esse esquema que está aí. Tá? Esse é o chamado decupleto bariônico. Esse aqui tem spin 3 meios, mais uma vez L igual a 0, certo? As massas desses caras são 1236, 1233, 1232, 1231, 1387, 1384, 1383, 1535, 1532, 1672. Mais uma vez, são massas compatíveis, né, umas com as outras. O fato delas não serem iguais significa que, se eu tomar o fato deles serem um decupleto do SO3, essa simetria SO3 não deve ser uma simetria exata. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Né? Mas se essa simetria fosse exata, essas partículas teriam todas que ter a mesma massa. Certo? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Né? Então, eu tenho mais um decupleto bariônico, esse spin 3 meios, L igual a 0, envolvendo todas essas partículas que estão aí. E o detalhe é o seguinte, esse decupleto ele foi completado pela experiência. A teoria já chegou antes da experiência nesse decupleto. Todos esses caras estavam presentes, mas esse não, esse é ômega menos. Então, eu não sei exatamente quem que sugeriu isso, mas vou chutar que foi o Gell-Mann, né? O cara já tinha enxergado os octetos pseudo-escalares, pseudo-vetoriais, o octeto bariônico de spin 1 meio, né? E falou, bom, os caras de spin 3 meios, né, parecem cair dentro do mesmo esquema, só que tem 9 deles. E não tem uma representação 9-dimensional do SO3. Tem sim uma representação 10-dimensional. Né? Aí ele sugeriu, olha, se tem uma representação 10-dimensional do SO3, deve ter mais uma partícula, que é essa aqui, que vai estar associada com essa componente de isospin, T3, e com essa intercarga, -1. Claro que a história tem mais outras coisas, né? Tem regra de soma, tem um monte de técnicas, né, que te permitem, inclusive, prever a massa aproximada que essa partícula vai ter. Né? O fato é que foi prevista essa partícula, teoricamente, e as pessoas foram aos aceleradores, procuraram enxergar processos onde essa partícula poderia aparecer e lá está ela. Tá certo? Então, esse esquema do SO3, né, parecia estar em ação aqui. Né? Observa bem o seguinte, né? Isso a gente já viu. A representação octeto, né, ela ocorre em produtos tensoriais. Né? O octeto é 1-1, tá certo? É 1-1. Então, o octeto,
ele vai ocorrer uma única vez dentro da representação produto tensorial 3 vezes 3 estrelas. Né? Três vezes 3 estrelas, conforme nós aprendemos, se decompõe em 1 mais 8. Né? Tá certo? Já o decupleto, ele ocorre uma vez, ele é 3 zero, né? Tá certo? Ele é 3 zero decupleto, ele ocorre uma única vez dentro desse produto tensorial. Graças a tudo que a gente viu na aula passada, nós somos capazes de calcular os pesos, né, dessa representação e dessa. Né? E os pesos das representações que eu vou obter reduzindo essa representação produto tensorial. Né? Então, isso aqui é um exercício que está nas notas de aula, né? É justamente vocês usarem aquele método que eu escrevi a última aula do curso de teoria de grupos, né? Usar esse método que eu tinha descrito para reduzir essa representação, e aí você vai ter inclusive os pesos explícitos na sua mão. Né? Isso aqui se decompõe em 1 mais 8, mais 8, mais 10. Aqui o decupleto conforme prometido, está aqui o octeto conforme prometido. Certo? Então, se você vê que você só tem octetos ou decupletos, acomodando todos os hadrons, todos os low-lying hadrons, né? Todos os hadrons de momento angular orbital zero, são acomodados dentro desse esquema que está aí. Ou é octeto, ou é decupleto. Então você pode propor um esquema para montar esses hadrons com peças de Lego. Certo? Você pode dizer o seguinte, olha só. Ou os hadrons são estados ligados de duas partículas, uma pertencendo à representação 3 e outra pertencendo à representação 3 estrelas, ou os hadrons são estados ligados de 3 partículas, cada uma delas pertencendo à representação 3. Certo? Vamos supor, pega uma partícula pertencente à representação 3. Tá certo? Você quer descrever um estado de 3 dessas partículas. Qual é o espaço de Hilbert que você vai usar? O espaço produto tensorial. Né? Como é que o grupo SO3 vai agir nesse espaço? Pela representação produto tensorial. Só que o produto tensorial de 3 representações 3 do SO3 não é uma representação irredutível. Então ele se reduz. Ele se reduz a 1 mais 8 mais 8 mais 10. O produto tensorial de 3 por 3 não é uma representação irredutível, se reduz a 1 mais 8. Então as partículas que você espera observar como estados ligados, tá certo? Dessas partículas constituintes, que você vai usar como elementos de base para o teu espaço produto tensorial, elas têm que carregar uma dessas representações irredutíveis que estão aparecendo ali. Ou a 1, ou a 8, ou a 10. Tá certo? A 1 também desfavorecida. A gente não viu, se bem que eu acho que tem sim, eu que não estou falando. Ainda tem sim. Deixa eu acrescentar aqui. Aqui você tem uma etalinha e aqui você tem uma φ.
Tanto a talinha quanto o φ estão associados com 0, 0. Tá certo? 0, 0. Com peso 0, 0. E elas representam singletes. Tá certo? Então, não sei se está dando para entender mais ou menos a estratégia da história, né? A estratégia é a seguinte: você tem, se você tiver esses bárions e esses mesons constituídos de outras partículas, se eles forem constituídos de outras partículas, você pode usar a ideia de que essas partículas carregam ou a representação fundamental ou a complexo conjugado da representação fundamental para explicar toda a classificação dos bárions, dos hadrons que você encontrou. Essas partículas que compõem os bárions carregam a representação 3 ou a 3 estrelas. Se eu tiver um estado ligado de duas delas, isso vai me dar um singleto e um octeto. Se eu tiver um estado ligado de 3 delas, isso pode me dar um singleto, um tipo de octeto, outro tipo de octeto, ou uma representação decupleto. Então, dentro dessa visão de que um hadron é um estado ligado de alguma coisa, essa visão consegue ser consistente se essa alguma coisa, se essas algumas coisas forem elas, por sua vez, se transformarem, carregarem números quânticos associados com a representação fundamental do SO3. Tá certo? Então, beleza. Essa alguma coisa, né, que carrega a representação fundamental do SO3, né, vão ser as coisas que o Gell-Mann chamou de quarks e antiquarks. Né? Então, os quarks, né, dentro dessa visão tridimensional da gente, eles vão ser estados base da representação 3. Né? Então, o nosso U a gente vai associar com 1, 0, 0, o D, 0, 1, 0, e o S com 0, 0, 1. Estou batizando esses caras, tá certo? U, D e S. Né? U e D são up e down. E se você olhar para o H1, que é a terceira componente do isospin, você vai ver que o H1 ele tem 1/2 e menos 1/2 e 0, né? Na diagonal. H1 é isso. Então, o primeiro estado do H1 é como se fosse um cara de isospin 1/2. O segundo estado do H1 é como se fosse um cara de isospin menos 1/2. E o terceiro, que é o S, é um cara de isospin, terceiro componente de isospin 0. Certo? Então, esses são os quarks e os antiquarks, né? Eles vão se transformar na representação 3 estrelas, né? E eles vão ser representados lá no espaço deles por vetores análogos, né? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só que isso é no espaço da representação 3 estrelas. Né? Enquanto que o que a gente viu ali é na representação 3. Né? Esses números quânticos, né, permitem que a gente calcule todos os outros números quânticos dos quarks. Aqui eu tenho uma tabelinha. Q, T, T3, Y, S e D. Né? Então aqui eu vou ter 2/3, menos 1/3, menos 1/3. A gente viu que essa era a carga que vinha da relação de Gell-Mann e Shijima. Né?
Aqui o isospin total, 1 meio, 1 meio, 0. Aqui a terceira componente de isospin, 1 meio menos 1 meio, 0. Aqui a hipercarga, 1 terço, 1 terço, menos 2 terços. A estranheza, os dois primeiros com 0 e o terceiro com 1. Ele vem também das relações que a gente estabeleceu entre hipercarga e, né? Número bariônico, 1 terço, 1 terço e 1 terço. Olha que interessante. Não tem nenhuma partícula entre os hadrons com número bariônico fracionário. O número bariônico foi um troço que foi dado como um número inteiro desde o início. Mas para os quarks, para que todas as relações se satisfaçam, a relação, por exemplo, que define a hipercarga e a relação de Gelman e Shijima, é preciso que o número bariônico seja 1 terço. Então é como se um quark valesse 1 terço de um bário. Tá certo? Se o número bariônico diz a presença de um bário inteiro, por exemplo, ou da ausência de um bário, presença de um meson. O meson tem um número bariônico 0, mas um bário tem um número bariônico 1. Né? Então o quark não é nem meson nem bário, de segundo esse critério de número bariônico. Ele é um cara de número bariônico 1 terço. Né? Então é esses caras estranhos. E esses caras estranhos, eles têm um ponto aí em comum. Eles nunca foram vistos, nunca tinham sido vistos. Tá certo? Eles são uma novidade. Por isso, o Gelman tratou esses caras, inicialmente, como brincadeira de criança. Ele falou, não, eles não existem, são só um esqueminha adequado para classificar os hadrons, tá certo? Quando eu tiver um meson, eu vou usar um estado ligado de 2 quarks. Quando eu tiver um bário, eu vou usar um estado ligado de 3 quarks. Por quê? Eu preciso dar conta do spin inteiro e do spin semi-inteiro. Como é que eu faço para dar conta disso? Eu atribuo um spin semi-inteiro, 1 meio, para cada quark. Eu penso, cada quark é um férmio. Então, se eu pegar um espaço produto tensorial de 2 quarks, tá certo? Do ponto de vista de spin, eu estou fazendo um produto tensorial de 2 representações de spin 1 meio. Ou, uma terminologia que a gente está mais acostumado, fazer uma soma de 2 momentos angulares 1 meio. Quanto dá? Dá 1 e 0. Né? Casa perfeitamente com a história toda do octeto pseudo-escalar e pseudo-vetorial. O pseudo-escalar tem spin 0, o pseudo-vetorial tem spin 1. Então, se eu encarar os quarks como sendo caras de spin 1 meio, eu explico a estrutura dos octetos pseudo-escalar e pseudo-vetorial. Eu sei que eu vou ter que ter um octeto pseudo-escalar e eu sei que eu posso ter um octeto pseudo-vetorial. Um octeto mais um singlet, né? Nos 2 casos. Por outro lado, se eu fiz essa hipótese de quarks com spin 1 meio, né? Estados bariônicos seriam 3 vezes 3 vezes 3, seriam um produto tensorial de 3 representações do grupo de rotações de spin 1 meio. Seria a soma de 3 momentos angulares 1 meio. Tá certo? Então vamos lá. 1 meio mais 1 meio dá 0 mais 1. Soma 0 com 1 meio, você tem 1 meio. Soma 3 meios, 1 com 1 meio, né? Você vai ter 3 meios e 1 meio. Tá certo? Então você tem que